Sou Santos Batista. Vou falar nesse vídeo um pouco da minha vida, que foi atingida ou influenciada diretamente por 5 fatos brasileiros marcantes. A crise econômica dos anos 80 e 90, a fome e a seca, né, que de certa forma a desigualdade social, o desenvolvimento econômico já a partir de 2000 e a chegada da tecnologia mais avançada no Brasil. Natural da região do Vale do Jequitinhonha, nascido e criado na zona rural, a 42 quilômetros da cidade de Medina, uma região sofrida e esquecida pelos políticos na década dos anos 80 e 90. À época, a economia brasileira foi um desastre. Juntando a seca no semiárido brasileiro, que levou à crise da fome no país, caracterizando o Vale do Jequitinhonha como o Vale da Miséria. Todos falavam que o problema era a seca, mas o problema não era só a seca era um deles. O problema era a seca e falta de políticas públicas voltadas para aquela região, falta de políticos comprometidos com o desenvolvimento local sustentável do Vale. Nascido na década de 80, em plena crise da economia do Brasil, em uma das regiões mais sofridas do país, com a seca castigando o Nordeste Mineiro e toda aquela região em volta, eu vindo de uma família de extrema pobreza, não posso falar que eu passei fome, pois camponês não passa fome, camponês passa necessidade. Sempre nas lavouras tem alguma coisa que a gente possa alimentar. Não combate a fome, mas controla. No início dos anos 90, eu comecei a estudar. Eu andava 6 quilômetros, não tive muito desempenho escolar, porque além de ser desnutrido, não tinha uma boa alimentação, andava muito. Mas essa vida eu levei até começar o ensino fundamental, que com a implantação do Plano Real em julho de 94, a inflação estabiliza, mas a questão social não muda nada na região. E com isso a juventude do campo, da região, ia cada vez mais embora para São Paulo, causando aí o esvaziamento do campo, contribuindo para o êxodo rural. Minha vontade sempre foi de permanecer no campo, mas também de estudar. Mesmo sem ter uma condição padrão de vida razoável, no final dos anos 90 eu fui estudar na cidade. E aí voltava todos os dias e a questão social e econômica do país continuava influenciando diretamente na minha vida, pois sem condição para comprar material escolar, roupa e até mesmo chinelo para ir à escola, sofri muita humilhação por parte dos colegas. Ainda para piorar a situação, rodava com o nosso transporte escolar era feito em um caminhão Chevrolet D70, famoso pau de arara. Rodava com a turma 30 km de chão. Isso, aquela poeira que subia, contribuía, deixava a roupa toda suja, né? E isso era depois de andar os 3 km a pé para ter acesso ao carro. Saía de casa às 9 horas da manhã e chegava às 9 da noite. Às vezes isso foi mudando, o transporte mudou, às vezes ia uma van, mas não resolveu o problema da poeira. Iam com roupas remendadas, porque aproveitava as que ganhava, chinelo remendado de arame. A minha sorte era o apoio de alguns alunos e da coordenação e professores, né? E mesmo com humilhação e
sempre foi compreensivo com os alunos da cidade e de certa forma eles me ajudaram. A crise econômica nos anos 80 e 90, a fome e o esvaziamento da juventude do campo no Brasil, virou manchete. Essas três fatos estão ligadas, como eu já falei um pouco, tem influenciado diretamente na minha família, principalmente na minha vida. Na meada de 2000, estava finalizando o primeiro grau e a prefeitura estava recusando em transportar os alunos do segundo grau. Mas eu queria continuar estudando. Foi quando então eu decidi ir para São Paulo. Mas meu pai me convenceu a não ir, pois muitos jovens da região que estava indo para São Paulo estavam em péssima condição. Muitos até no mundo do crime. Apesar da inflação controlada pelo Plano Real já há 7 anos, a pobreza do Vale continuava. Ou melhor, a pobreza das famílias, pois o Vale do Jequitinhonha é riquíssimo. Produz muito minério, inclusive um dos melhores granitos do mundo. Porém, por pessoas de outras regiões, que vai lá, destrói, leva a riqueza e deixa só a destruição, contribuindo com a seca cada vez mais, sem saber o que fazer para continuar estudando. Surgiu uma escola rural no município de Itaubim, uns 100 km de casa, que foi a EFA Contempo, uma escola que forma jovem do campo em técnico agropecuária, integrado com o segundo grau. Mas vinha outro problema: como eu ia me manter lá? Meus pais não tinham condições. A escola funcionava em alternância, 15 dias ficava na escola estudando, 15 dias ia para casa praticar tudo aquilo que a gente estudava na escola. Comecei a estudar e nos 15 dias que eu ficava em casa, eu trabalhava diárias para manter na escola. Comprei uma bicicleta para ir de bicicleta. Lá na escola família, lá onde que eu fiz o meu curso de ensino médio, lá eu dei meus primeiros passos no conhecimento do país e da tecnologia. Lá eu fiz a minha primeira viagem, tive acesso a um computador que eu não tinha e várias outras tecnologias, como GPS e outras mais. Em 2005, a minha comunidade começa a ter uma conquista muito esperada. Foi a instalação de energia elétrica em toda a região que não tinha, inclusive na minha casa. A partir daí começa a perceber algumas mudanças radicais na região. Formei em 2005. Em 2006, o Brasil estava fazendo uma revolução na questão social e econômica no país. Mesmo assim, a região ainda era muito forte a pobreza. Em 2006, eu ganhava R$ 7,00 por dia. Em maio de 2006, eu consegui meu primeiro emprego em Governador Valadares, saindo de ganhar R$ 7,00 por dia para ganhar R$ 1.200 por mês, sendo para mim uma das minhas maiores vitórias vividas em toda a minha vida. Minha vontade era de fazer um curso superior. O tempo era pouco para a faculdade, porque não tinha tempo por causa do trabalho. E com isso, o Brasil foi cada vez mais sendo manchete com seu desenvolvimento econômico e social, e também começou a globalização em foco. As tecnologias cada vez mais avançadas, marcando a década dos anos 90 e 2000. E diante desse fato, vem mais uma vitória em 2012. Consegui ingressar na faculdade, utilizando esses avanços tecnológicos, que hoje estou fazendo o curso de licenciatura em Geografia à distância. Apesar da crise econômica e política novamente dominando o Brasil, a minha região já tem uma outra cara. Quase todos os jovens têm moto, têm acesso à internet e não quer sair de lá. Todas as casas têm energia, têm transporte escolar adequado, quase todas as famílias moram em casa bonita e tem televisão parabólica, telefone, celular e etc.
bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz.